Agora vamos falar do Atlético. Muita reclamação da torcida depois do empate contra o Operário. Mas o time agora já pensa no Atletiba, né, Monique Vilela? Passado o empate com o Operário, que não foi dos melhores, né, Osmar? A torcida chiou bastante. Tem Clássico Atletiba nesse sábado, 4 da tarde, no Couto Pereira. E o Atlético vai tentar voltar a vencer na competição, mas é clássico, né, Osmar? Você já sabe. É aquela, né, partida que todo mundo quer vencer e é jogo dificílimo. Hoje ainda tem o último treinamento antes da lista de relacionados e a concentração para o jogo decisivo, né? Porque é Atletiba, é clássico, promessa de grande público, então tá todo mundo ansioso para a partida. E Maurício Barbieri, a tendência é que mantenha a base que jogou contra o Operário. Vamos ver se Palácios volta para a lateral direita e se Isaac ganha uma chance entre os titulares. Afinal de contas, ele entrou bem nas últimas duas partidas, né? Como ponta pelo lado direito, ali pelo lado esquerdo também, enfim. E é a alternativa para o treinador. Selmo Pedro dos Anjos Neto apita o clássico. Importantíssimo para as duas equipes. Uma arbitragem experiente e promessa de casa cheia. Vários ingressos para a torcida do Atlético já foram vendidos. Torcida do Coritiba também promete lotar o Couto Pereira. E aquele clima, aquele ambiente, aquele ar de clássico paranaense que a gente sabe muito bem como é. Com relação, Osmar, ao Velasque, né, que é mais um jogador, Kevin Velasque, reforço do Atlético colombiano, deve pintar em Curitiba nos próximos dias, tá? A gente tá aguardando para ver quando que ele vem, quando que ele chega. Contrato de 1 ano de empréstimo junto, né, ao Puebla, do México, time ao qual ele pertence. No final do ano, o Atlético tem opção de compra. Ponta esquerda de velocidade, de força e que chega para reforçar o elenco do Atlético. Semana de clássicos, Mar. Agora a gente só fala de Atletiba e claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes dessa partida nesse sábado. É isso aí, Monique Vilela. E aí, domingo, no tempo extra de domingo, já começando, na verdade, no CNT Esporte Debate, a partir das 10h30, tudo sobre o sensacional Clássico Atletiba. Já falamos do Atlético, agora vamos falar do mandante do jogo. Coritiba, que ainda comemora a vitória contra o Maringá e já tem a escalação para o jogo de amanhã, Nicolas França. Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. A excelente vitória da Piazada do Coxa, 2-0 para cima do Maringá, fora de casa, na noite de quarta-feira. A base da equipe sub-20, com alguns reforços de jogadores um pouquinho mais velhos, que já fazem parte do elenco principal, treinados pelo Moisés Moura. Esse resultado deu segurança ao Coritiba, mais tranquilidade na tabela de classificação antes do Clássico Atletiba, deste sábado no Couto Pereira. Enquanto isso, também o time principal, sob o comando do Mozart, pôde permanecer aqui na capital paranaense, no CT da Graciosa, se preparando especialmente para o Clássico. Agora com 6 pontos na tabela, né? Claro, Coritiba não entra tão pressionado quanto os garotos entraram no Willie Davids. Afinal de contas, eram apenas 3 pontos conquistados de 9 disputados e até uma proximidade da zona de rebaixamento, fora do G8 do campeonato. Para o Atletiba, o Mozart disse, depois da derrota para o Cascavel no fim de semana, jogo no qual ele levou o grupo principal lá para o oeste do estado, que ia buscar, né, durante a semana o melhor encaixe, né, os principais jogadores que estiverem na melhor condição física e também consigam fazer fluir mais o jogo da equipe. Ele está em busca de um time ideal. E a formação deve ser parecida com aquela do primeiro jogo, que o time principal foi utilizado na temporada diante do São Joséense. Ali foi escolhida uma base titular durante a pré-temporada em Itu. Claro, alguns reforços ainda para entrar na equipe estrearam no decorrer daquele jogo, casos do Rafinha na lateral direita, o Everaldo no ataque, que podem ser titulares agora, Giovani no meio de campo, o De La Torre estreou no jogo seguinte contra o Cascavel, também entrando no decorrer da partida. São atletas que começam a brigar também pela posição, mas a base titular deve ser aquela, com a saída do Felipe Guimarães, o lateral direito, muito jovem, para a entrada do Rafinha. Foi contratado, né? 39 anos de idade, muita experiência para ser o titular nesta temporada 2025. E no ataque, uma boa probabilidade do Everaldo, que foi titular pela primeira vez, assim como o Rafinha, diante do Cascavel, dele permanecer na equipe com a saída do Caio Mateus, mas ainda há uma dúvida ali nesse setor. O Coritiba encerra hoje pela manhã, né, com o último treinamento, a sua preparação para o Clássico Atletiba. Uma provável formação tem Pedro Morisco, Rafinha, Thalisson, Bruno Melo e Jamerson. Meio de campo com Sebastião Gomes, Vini Paulista, Josué.
no ataque, essa dúvida, né? Everaldo ou Caio Mateus, o Lucas Ronier e o Júnior Brumado. Deve ser esse, o Coritiba, que tem alguns problemas também nesse momento, como, por exemplo, a falta de zagueiros, né? As únicas opções disponíveis são os dois que devem começar jogando, né? O Thalisson e o Bruno Melo. Ali na zaga, inclusive em entrevista ontem, o novo executivo de futebol, o Jorge Andrade, disse que o Coritiba está no mercado, né? E uma das prioridades é justamente a posição de zagueiro. Além disso, a gente sabe, o clube ainda busca um meia, pelo menos, mais um atacante de lado, quer fazer isso durante o Campeonato Paranaense, mas com todo o elenco que está à disposição hoje, o Mozart considera essa a sua força máxima e ela está sendo preparada para o Atletiba. Será mais um teste aí para a equipe principal do Coritiba, depois da garotada dar conta do recado contra o Maringá. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Marcelo Ortiz, você ouviu aí o noticiário do Atlético e agora do Coritiba também. Teremos amanhã um sensacional clássico Atletiba. O que esperar do jogo, hein, Marcelo? Osmar Antônio, mais um Atletiba. É um capítulo à parte, é um campeonato à parte esse clássico Atletiba, no Campeonato Paranaense chamado Campeonato dos Clássicos. E são grandes clássicos realmente, e esse não será diferente, Osmar. Quinta rodada apenas, mais um campeonato que começa com uma instabilidade tão grande dos clubes que a gente realmente vive uma expectativa muito grande. O Coritiba, de certa forma, conseguiu resguardar o seu time, colocou um sub-20 em campo, praticamente inteiro sub-20, e conseguiu uma vitória importantíssima contra o Dogão, contra o Maringá, no Willie Davis. Já o Atlético colocou força máxima contra o Fantasma em casa, o Operário, e viu perante sua torcida o time novamente empatar e novamente nos acréscimos de uma primeira etapa. Agora, clássico Atletiba. Por um lado, o Atlético já tem a sua base formada e não imagino que agora, nesse momento, o treinador vai fazer alguma mudança. Depois do jogo, tá aí sim. Me parece que depois desse resultado do jogo, independente do resultado do clássico Atletiba, ele pode começar a rodar um pouco mais o time. Mas o Atletiba não. Ele sabe da importância dessa competição, especialmente no momento em que o Atlético quer uma recuperação, uma reabilitação, mostrar à sua torcida que esse ano será diferente. A torcida Coxa Branca vive uma expectativa muito grande de que o Coritiba consiga o acesso. E para isso, quando enfrenta o Atlético, é um adversário direto, realmente brigando por uma volta à primeira divisão e pode dar ao torcedor um alento, uma expectativa muito maior. O time do técnico Mozart fez um bom jogo, até razoável, pelo menos contra o São Joséense, mas o melhor jogo não foi do time do Mozart, foi do Sub-20 contra o Maringá. Então está na hora do Coritiba realmente mostrar um bom futebol. Policiamento, segundo já as informações, reforçado, é a volta da Imperial Viverde ao estádio, tomara que seja para um grande espetáculo e que não tenhamos violência novamente num clássico. E se não tivermos, em campo, tenho certeza, teremos uma grande partida e só coisas boas para falar no próximo domingo, né, Osmar Antônio? Vamos aguardar um bom jogo. É isso aí, concordo com você, Marcelo Ortiz. Obrigado, Marcelo. Tempo Extra. Oferecimento. Hi-Seg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. BS Auto Center Dunlop. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar.